Olá a todas e todos, bem-vindos ao podcast Café Consciência, uma iniciativa do Bioclima com apoio da Unesp e da FAPESP. Nós vamos falar sobre ciência, biodiversidade e como as mudanças do clima podem afetar o nosso dia a dia. Eu sou Daiane Carreira, bióloga e pesquisadora. E eu sou Gabriela Andrieta, filósofa e comunicadora. Prepara o seu cafezinho que nós vamos começar. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Thaís Guedes. Thaís é bióloga pela Universidade Estadual da Paraíba, com mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado em Biologia Animal pela Unesp. Thaís é herpetóloga, biogeógrafa e especialista em serpentes e nos contou que o seu hobby é a corrida. Thaís, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de serpentes, né. A professora Thaís é recém-contratada aqui da Unesp de Rio Claro e eu tenho o privilégio de tomar uns cafezinhos de vez em quando, encontrá-la na copa. E a gente sempre conversa sobre essa sua paixão pelas serpentes, e eu fico sempre muito encantada com as suas histórias, mas eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes como começou o seu deslumbre por esse grupo e se você tem na memória qual foi a primeira vez que você teve de fato um encontro com serpentes, né? Bom, as serpentes, né, elas despertam, né, 2 visões bem distintas, né, 2 sentimentos bem distintos nos seres humanos. Então é o temor e o fascínio. Eu sinto o temor, né, eu tenho respeito por esses animais, mas o fascínio ganhou. Então, meus pais contam, né, que eu peguei a primeira serpente aos 3 anos de idade e desde então nunca mais parei. 3 anos de 3 idade? anos de idade. Qual era, você lembra? Eles falaram que era uma coral, né, mas faz muito tempo e eles também não eram especialistas, então eu não sei se essa informação de fato procede. E desde então, onde aparecia serpentes, todo mundo se afastava e eu era que me aproximava e que defendia, né, porque as pessoas querem maltratar, enfim. E é muito legal você poder trabalhar e fazer a sua carreira, né, com o grupo que te fascinou desde sempre, então eu sou muito privilegiada por isso. Incrível. Apesar de muitas serpentes serem inofensivas, também o envenenamento por cobra é uma doença. Foi considerada pela OMS como uma doença tropical negligenciada desde 2017. E eu queria saber assim, o que pode ser feito para evitar o envenenamento por picada de cobra? O acidentes, né, com serpentes de importância médica acontecem no mundo inteiro, e eles não recebem a devida atenção dos sistemas públicos de saúde, né. Por quê? Porque a maioria das pessoas que são, acometidas por picadas são pessoas humildes, são trabalhadores rurais, né. É uma doença que por muito tempo estava ligada à pobreza e por isso ela é tratada como uma doença tropical negligenciada, assim como outras doenças, né, algumas delas causadas por mosquitos, enfim. E são poucas as espécies de serpentes que causam acidentes, né, no Brasil nós temos 435 espécies de serpentes, só que dessas só 70 são consideradas de importância médica, que causam agravos importantes para a saúde humana e que precisa de tratamento. A maioria dos acidentes com serpentes de importância médica, a picada acontece nas pernas e nos pés. Então, a principal forma, né, de proteger mais de 70% é usar botas e sapatos fechados, né, perneiras, até o joelho, e aí isso impediria, né, pelo menos uns 70% das picadas. Além disso, né, trabalhadores rurais usam muito as mãos e os braços para mexer na terra, e aí o uso de luvas de raspa de couro, né, protegeria o restante. Então, o uso de EPI, né, para quem trabalha básico, impediria, né, hoje no Brasil nós temos em torno de 28.000 acidentes, com serpentes de importância médica. Esses acidentes, né, podem, se não tratados, deixar problemas, né, ou levar a óbito. E 2 equipamentos baratos e simples, né, usados cotidianamente, poderiam prevenir esses acidentes.
E apesar da diversidade de espécies de serpentes, apenas 16% tem importância médica. Então, existe um exagero quando se pensa na picada de cobra? Existe sempre um exagero, né, serpentes elas, também têm uma série de lendas envolvendo serpentes, né, tem pessoas, acho que a maioria das pessoas, né, que moram em grandes cidades, nascem, crescem, vivem toda a sua vida e morrem sem nunca encontrar uma serpente na vida e ainda assim tem medo, né, então tem muitas crendices, tem muito medo e como eu disse, a maioria das nossas espécies, são espécies sem importância médica e que não é muito mais, o temor e as lendas do que de fato conhecer a nossa biodiversidade, né. Então, por isso que a oportunidade de estar aqui falando desses animais e dizendo que nós temos espécies importantes e todas são, e que a maioria delas não causa agravo nenhum, é muito legal, né. Quem sabe pode mudar a cabeça, né, de alguém que está escutando, para ao invés de matar, só se afastar e deixar a cobra seguir seu caminho. Mas no caso, tá bom, ocorreu uma picada de cobra, o que que eu devo fazer? O que que você orienta que seja feito? Olha, no Brasil, nós temos vou só, né, voltar para Hum. contextualizar, nós temos, 4 gêneros que são de importância médica, que pertencem a 2 grandes famílias de cobras, né. Então, um desses gêneros é o gênero da cascavel, o outro é o da jararaca e o outro é da surucucu. E por fim, o das corais verdadeiras, né. Então, somando todas as espécies que compõem essas 2 famílias, esses 4 gêneros, a gente soma as 70 espécies, os 16% que você mencionou. Então os acidentes, né, eles acontecem, mas a maioria deles é por serpentes não de pouca importância médica ou sem importância médica. Se tiver importância médica, né, aliás, foi picado por serpente e você não sabe, É, a pessoa não sabe o que é, que é, né. o ideal é tentar tranquilizar a Uhum. pessoa que foi picada, né, hidratar apenas com água, lavar o local da picada com água e sabão e buscar ajuda médica o quanto antes. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, né, então a gente recomenda de longe tentar tirar a foto da serpente e levar a imagem de longe para não ser picado de novo, para o hospital. Por quê? Porque cada uma dessas serpentes, elas produzem um veneno e cada uma delas tem um sintoma, uma sintomatologia diferente. Então é muito importante para o setor de saúde identificar a serpente causadora do acidente para aplicar, administrar o soro antiofídico Né. específico, para neutralizar a ação daquele veneno. Ai, perfeito. Bem mais fácil que levar o animal para o hospital, né, imagina, a É, pessoa já está num momento delicado ali, então exatamente. ótima dica. Um outro ponto também adicional, né, é que se tratando de serpentes, tem lendas e crendices também relacionadas à picada. Ai, boa, como que é que tem que apertar ou tem que chupar? Ah, conta pra gente. Olha, tem um mundo de informações, né, que enganam as pessoas, né, então não existem pessoas curadas de cobra, não existe, né, tomar querosene, cachaça ou passar álcool ou manteiga no lugar, Cara. eh, o mais indicado é realmente buscar ajuda médica, Uhum. porque quanto mais tempo passa da picada da serpente até a administração do soro específico, se for uma espécie de importância médica, mais grave vai virando o acidente, né, então isso pode deixar sequelas, né. Ah, muito legal. Muito obrigada por essas informações. Agora vamos falar de conservação. Você participa de alguns grupos que fornecem algumas estratégias para a conservação de espécies ameaçadas, como as listas vermelhas, o PAN, que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas, e você também é coordenadora da expedição científica Joias das Dunas do Velho Chico, que faz parte, né, uma das ações do PAN para a herpetofauna do Nordeste, que visa a conservação de répteis e anfíbios da nossa caatinga. Eu quero que você conte um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto, sobre essa expedição e sobre essa importância de trabalhar com listas vermelhas, com PANs.
E o que seriam essas listas vermelhas? Também fiquei curiosa. Conta pra gente, tá. Todo mundo acha, né, que o pesquisador, a pesquisadora está ali trancado em seu laboratório, no mundinho e que não contribui, né, para a sociedade. E muito pelo contrário, né, nós atuamos como biólogos em várias ações de conservação e de planejamento de conservação, da nossa biodiversidade. Eu tenho desde 2012 atuado na elaboração, né, como avaliadora e coordenadora também em alguns casos, de listas vermelhas nacionais e estaduais. Essas listas vermelhas, a gente avalia todas as espécies de serpentes, né? Eu também atuo na de lagartos, na de anfíbios um pouquinho, mas meu foco é mais serpentes mesmo. Então, nós avaliamos todas as espécies e mapeamos a sua distribuição e também as ameaças. E vemos dentro daquela lista das 435 espécies de serpentes, quais aquelas que se encaixam em categorias de ameaça, né. Essas espécies que a gente considera ameaçada e tem alguns status, né, desde criticamente ameaçada, ameaçada, vulnerável, quase ameaçada, a gente dentro do plano de ação nacional, a gente, que é um plano gerido pelo RAM, que é o Centro de Conservação de Répteis e Anfíbios Nacional, do ICMBio, a gente traça uma série de ações e estratégias para proteger a área e as espécies ameaçadas que habitam lá. Eh, eu atuo principalmente no PAN, né, do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Herpetofauna da Caatinga. Isso inclui várias espécies, do Nordeste, tanto da Caatinga quanto da Mata Atlântica, e tenho, né, além do planejamento de conservação junto aos PANs, eu também tenho, atuado numa frente que é esse projeto das joias das dunas do Velho Chico. Eh, O que 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 é esse projeto? Você vai para essas áreas mesmo encontrar esses bichos? Na Caatinga, nós temos um centro de endemismo que fica nas margens do Rio São Francisco, O que é um centro de endemismo? nessas áreas tem espécies únicas. No mundo inteiro, quem quiser conhecer pessoalmente essas espécies de cobras e lagartos tem que ir para as dunas do Rio São Francisco. Então nós temos um conjunto de espécies na margem direita, um conjunto de espécies na margem esquerda, todas elas com uma distribuição bem pequenininha, então só ocorre ali, né, e que tem uma ameaça bem grande, né, de retirada de areia, né, do avanço das eólicas, né, da energia fotovoltaica, e isso afeta essas espécies, e eu tenho atuado lá fazendo expedições, né, vendo como é que está o ambiente, conhecendo um pouco melhor. Tem algumas espécies que eram conhecidas só de um exemplar, que foi coletado há mais de 30 anos, então nós estivemos lá, conseguimos reencontrar a espécie, e isso vai dando subsídios para a gente conservar. Além disso, nessa expedição, que é científica, nós também desenvolvemos uma ação de educação ambiental com a comunidade. Eles que são os reais protetores daquelas espécies que moram lá com eles, né. E é uma ação muito bacana, porque, na minha primeira, aparição lá, eu mostrei uma foto, né, no slide. Que bicho é esse? Era um elefante, uma espécie africana, né, então todo mundo: "Elefante, leão", e aí eu coloquei uma foto de um lagartinho ou de uma cobrinha que habitava ali o quintal deles. Todo mundo em silêncio. Então, É. eu tive a oportunidade de apresentar aquelas comunidades para as espécies deles, por isso que a gente chama de joias, né. E hoje eles reconhecem que eles têm joias e que protegendo a Caatinga, eles estão também protegendo essas joias que são únicas para a Caatinga e para o mundo. Thaís, você também coordena um projeto que recentemente encontrou que 10 espécies de lagartos e serpentes que ocorrem na região do Chaco, do Cerrado e da Caatinga, eles podem ser extintos ou ter sua área de distribuição bastante diminuída com o aumento das temperaturas. Por que essas espécies que vocês encontraram estão mais vulneráveis?
o que tem sido feito para a conservação dessas espécies e o que pode ser feito para melhorar o status de conservação delas? É, nós, né, como cientistas, estamos ainda avançando, né, nos possíveis impactos que as mudanças climáticas podem ter na nossa biodiversidade. Nós sabemos que vai haver impacto, mas nós não temos ainda a dimensão desse impacto. E aí, o principal foco dos meus trabalhos são áreas, que a gente chama de áreas abertas, né. Então são biomas no Brasil, hã, desculpa, na América do Sul, que tem uma vegetação não florestal, como a Amazônia e a Mata Atlântica. E isso inclui a Caatinga, o Cerrado e o Chaco. Então eu resolvi, estudar essas espécies. Na verdade, foi um trabalho que foi liderado, né, pela minha aluna de mestrado, a Júlia Oliveira, e que eu orientei. E nós mapeamos algumas espécies de lagartos e serpentes, 5 lagartos, 5 serpentes, que ocorriam nessa diagonal seca, né. E esses animais, eles têm uma associação com o solo arenoso e alguns deles vivem enterrados. Então a gente diz que eles têm um termo, né, que chama pissamófilos. Então eles vivem embaixo de uma camadinha de areia. E aí eu pensei, né, se a gente está percebendo, tem saído trabalhos com impactos de mudanças climáticas em várias espécies que estão acima do solo, será que também vai impactar quem mora embaixo do solo e que sai eventualmente? E nós vimos que sim, né. Então, algumas dessas espécies, a gente fez uma modelagem de nicho, né, nós usamos alguns algoritmos para mapear áreas onde essa espécie poderia ocorrer no presente e no futuro em 2 cenários climáticos, né, pra em 2 períodos de tempo e em 2 cenários climáticos, e nós vimos que sim, né, que essas espécies vão reduzir a sua área de vida, algumas delas vão ser extintas. Não, você olha no mapa e você não encontra nenhuma possibilidade dessa espécie ocorrer, né, a projeção é zero. Isso em um cenário de aumento de quanto mais ou menos de temperatura vocês chegaram a projetar? A gente usou ao 4,5 cenário otimista e o 8,5 que é o pessimista, né. Tá, os 2 extremos. Os 2 E nos 2 eles seriam extintos? em alguns desses cenários, essas espécies seriam 100% extintas. Então pra nós é extremamente alarmante, porque nós estamos em 2025, olhando para 2060, 2040 e já vendo ali que os dados mostram que nós vamos ter perda de espécies com as mudanças climáticas. E o que está sendo feito ou pode ser feito para conservá-las? No âmbito da Caatinga, algumas dessas espécies estão protegidas pelo PAN, né, mas em compensação a gente precisa começar a pensar em estratégias de conservação também para o futuro, né, porque algumas espécies vão migrar de áreas, né, e aí a gente precisa pensar em unidades de conservação um pouco mais maleáveis do ponto de vista geográfico. Não sei muito bem como fazer isso, mas a gente tem pensado, e conversado, né, com especialistas, com pessoas que propõem, né, áreas de conservação no cenário geográfico para tentar escolher áreas para implementação de unidades de conservação que, aparentemente protege a espécie no presente, mas também no futuro, né. Então, Uhum. visando a manutenção da biodiversidade. E Thaís, você está falando dessas áreas, falou das expedições que você fez, você vai até campo, né, até o campo, você faz todo esse estudo, eh, em lugares afastados, então eu queria saber como é ser uma mulher em campo, assim, como por trás dos bastidores dessas todas essas pesquisas que você está trazendo pra gente. Olha, eu tive a oportunidade de ser treinada, né, por professores que não fizeram a distinção de que eu era homem ou mulher e que me deram a oportunidade de atuar em várias vertentes que hoje compõem o meu trabalho, né. Então, desde a parte laboratorial, a parte de análise de dados, que é uma parte muito matemática, estatística, até, né, a organização e execução de expedições científicas. Então, para mim é uma coisa normal, mas quando você vai para campo, aí você percebe, né, as várias nuances, as várias dificuldades e elas são inúmeras, né, desde a comunidade te perceber como
alguém menor, né, hierarquicamente, ali em campo, do que o seu aluno, que é homem, né. Então se dirigir para o seu aluno, quando quem está mentorando e organizando toda a expedição é você, né, até que, eles veem você tomando a frente, né, liderando, e aí passam, no decorrer do tempo, a te respeitar. Então, eh, eu acho que como em todas as áreas da ciência, é sempre essa validação, né, você está tendo que se validar o tempo inteiro de que você é boa laboratorialmente, que você é boa, estatisticamente, que você é boa em campo e é capaz de conduzir uma expedição. Então assim, eu já escutei em campo, tá todo mundo aqui torcendo para aparecer uma cascavel para ver a professora, manejar, porque é essa dúvida, né, eles querem ver se eu realmente tenho coragem de fazer um manejo de bichos que eu venho manejando há mais de 20 anos. E aí, quando aparece, né, eu vou explicando tudo, e aí você ganha uma dimensão, você conquista, sempre a conquista, né, de um respeito pela população, de que você é de fato aquela especialista que você diz ser. Nossa. Eu acho que são tantos desafios, né, pensando em nós como mulheres e cientistas, parece que a gente está sempre tentando galgar, né, um espacinho ali, aí conquista aquele, amplia um pouco mais. Eu fiquei muito interessada também, você escreveu alguns artigos na Science, né, coordenou, colaborou também, mas é a primeira autora nesses artigos, que é uma das revistas mais prestigiosas do mundo, falando sobre a importância da valorização dos jovens cientistas. Você é uma jovem cientista, mulher, eh, por que falar desse tema, Thaís? E quais são ainda as lacunas que a gente precisa preencher? Quais os passos que a gente precisa dar? E como que você vê o Brasil, né, nesse cenário? Nós valorizamos, né, o nosso país valoriza seus jovens cientistas? Olha, eu sou uma bióloga que trabalha, né, voltado sempre para a conservação das espécies e faço pesquisa. É impossível falar de pesquisa e conservação da biodiversidade deixando políticas públicas de fora, né. Então sempre que eu falo de biodiversidade, ecologia, conservação e de ciência, a gente sabe que tem ali implicações que envolve, né, o investimento público, né, e políticas públicas para o avanço da ciência e o avanço também de medidas de conservação. Né, me formei doutora e naquele boom de investimento em ciência que o país teve, eh, n no governo do PT, principalmente, né, então houve um investimento ali ao longo de 10 anos, né, com bolsas, com financiamentos para pesquisa, para a formação de um cientista, porque diferente de outras profissões, formar um cientista é demorado. Então são pelo menos 10 anos estudando muito, e depois desses 10 anos, quando você defende o seu doutorado, você ainda assim não está pronto, você vai fazer pós-doutorado, vai se especializar até conseguir uma posição permanente. E conseguir uma posição permanente é muito difícil, né, no Brasil, teve momentos que foram melhores, alguns momentos foram piores, terríveis inclusive. E eu estava vendo, chegando um período terrível, né, onde o Brasil ia perder aqueles 10, 12 anos de investimento na formação dos cientistas. Então, nós ouvimos falar da evasão de cérebros, né, então imagina o Brasil investir 10, 12 anos para formar um grande cientista e perder para um outro país, né, é uma perda muito grande. E eu comecei a me incomodar e resolvi, investigar os índices de desemprego de cientistas no Brasil, né, de jovens pesquisadores, o índice de admissão desses cientistas em universidades, e resolvi escrever uma carta para a Science de que estava na hora do Brasil, né, para se consolidar como uma potência econômica, tecnológica, de conservação no cenário mundial, estava na hora do país, reconhecer e dar oportunidade para todos esses jovens cientistas que o país investiu financeiramente, formou Perfeito. e que quer ficar aqui, né, trabalhando e melhorando o país. Então,
além, né, de batalhar e também escrever sobre ser mulher na ciência, né, eu vi que nós não podemos perder dinheiro e mentes brilhantes, né, para outros países e dei um caminho, né, para que o país passasse a investir, fizesse uma força-tarefa para empregar e, de fato, manter e fixar esses pesquisadores no país. Então, foi essa mensagem. E Thaís, agora você tem o seu laboratório, o Guedes Lab, e eu queria saber quais as principais pesquisas do laboratório e quem tem interesse de participar, como pode fazer? Olha, o meu laboratório ele trabalha com herpetologia e biogeografia, basicamente. Herpetologia é estudo dos anfíbios e dos répteis, mas eu tenho esse olhar maior para as serpentes. E biogeografia é uma área que estuda a distribuição dos organismos no espaço e no tempo. Então, essas são as minhas duas principais linhas de atuação. Para as serpentes, né, principalmente, eu tenho muitas dúvidas. Né, eu tenho muitas questões e às vezes chegam para mim outras questões que eu acho muito interessantes. Então eu costumo dizer que eu sou movida por perguntas interessantes. E aí nesse conjunto de perguntas, eu tenho estudantes desenvolvendo trabalhos com comportamento, com taxonomia, com sistemática, né, dando nome para espécies, tentando entender as suas relações de parentesco. Tenho estudantes também trabalhando com conservação, trabalhando com mudanças climáticas. Então, tem uma sorte de áreas, né, de atuação, mas sempre tendo serpentes como organismo modelo. E se tem algum aluno, algum estudante de biologia, ecologia, que tem interesse no tema, como que ele faz? Onde ele te encontra? Tem página? Tem Instagram? Nós temos a página do laboratório site, tbguedes.com. Nós também estamos nas redes sociais, onde a gente faz divulgação dos artigos, né, que é o Guedes Lab, @Guedes Lab, tá no Twitter e no Instagram também. E quem quiser, né, participar do laboratório ou ver como funciona, é só me escrever um e-mail. Seu e-mail é qual? É thais.guedes-costa@unesp.br. Costa@unesp.br. Legal, quem quiser, tiver interesse, procurar a professora Thaís. Nós já vamos encaminhando para o final da nossa entrevista, o nosso papo está super gostoso, mas eu gostaria de saber se você tem uma dica para dar para gente de literatura, ou de filme, ou de série. Olha, eu costumo dizer que eu sou meio viciada em informações, né. Eu sou fã do podcast né, de vocês, do Bioclima, e também adoro ler, adoro assistir séries. Eu trouxe 2 livros para indicar, inclusive eu trouxe eles presencialmente aqui. O primeiro deles é o meu livro favorito da vida. Ele foi escrito pelo Carl Sagan e se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela acesa no escuro. Então esse aqui é o meu livro favorito da vida. Quem estiver vendo o vídeo tá, né, eu tô com o livro na mão, é um livro velhinho, né, marcado, porque eu já li ele 2, 3 vezes e eu super recomendo. E mais recentemente, né, eu comecei a atuar de fato aqui na Unesp dando aula e indiquei esse aqui para os meus alunos e alguns deles já leram e ficaram fascinados, que é um livro do Neil Shubin, onde ele conta a descoberta de um fóssil, e muito semelhante a nós, né, e aí o título do livro é A História de Quando Éramos Peixes. Adorei o título. E a capa é linda. E quando você lê esse livro, você fala: "Realmente eu sou um peixe". Então é bem interessante, isso coloca, né, nos coloca como seres humanos dentro do mundo biológico, porque muitas vezes, nós nos sentimos superiores a várias espécies e esse livro aqui, ele é muito fácil de ler e coloca a gente bem lá no meio, nós somos bicho igual. Thaís, queria dizer que nós que somos sua fã e queria agradecer muito pela sua participação e pelas indicações. Obrigada por ter participado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando de serpentes, né, e sei lá, inspirar alguém a olhar as serpentes com um olhar mais carinhoso e de admiração, né, do mundo natural. Tenho certeza que inspirou. Já estamos inspiradas aqui. E esse foi mais um episódio do podcast Café Consciência. Você pode ouvir os outros episódios pelo Spotify
ou assistir pelo nosso canal do YouTube do CBioclima. Nos acompanhe também pela página cbioclima.org e pelo Instagram @cbioclima. Lançamos os novos episódios toda primeira terça-feira do mês. Até mais! Até.